Tudo bem? Eu sou o Ivan, diretor de análise e alocação da Guide Life Planejamento Financeiro. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns preconceitos que a gente percebe por parte de investidores e até mesmo de profissionais do mercado financeiro a respeito de alguns produtos específicos. Hoje eu vou falar especificamente sobre a questão da previdência privada. A gente percebe que tem uma certa objeção a este veículo de investimento por parte tanto de profissionais quanto de investidores. E eu creio que isso é uma concepção, uma má informação a respeito de um produto que é tão importante na hora de você montar uma carteira de longo prazo, né? Eu quero falar aqui sobre 4 pontos bem específicos. O primeiro dele, que é um argumento muito comum da gente escutar na rua, é de que os fundos de previdência privada não são bons, que as gestoras não conseguem trabalhar tão bem esse produto. Isso fazia certo sentido no passado e cada vez vem fazendo menos sentido. Hoje a gente percebe que as seguradoras estão conseguindo montar plataformas bem abertas, com uma série de gestores muito famosos, gestores renomados, com um track record, com um passado de resultados muito positivos, e eles estão conseguindo replicar este resultado aos fundos de previdência. Então o investidor mais antenado começa a ver grandes casas entrando neste segmento e você começa a ver grandes fundos de previdência com um histórico de rentabilidade muito significativo e que começa a atrair bastante os investidores. O segundo ponto é que as pessoas costumam dizer: mas fundo de previdência é muito caro, a taxa de administração é muito alta e cobra taxa de carregamento. Isso é verdade em parte. Existem sim fundos de previdência com taxa de carregamento e com taxa de administração muito alta, mas na indústria, especialmente nas seguradoras independentes, você consegue encontrar fundos que não cobram taxa de carregamento e com taxas de administração realmente muito competitivas. Então você encontra fundos que fazem a gestão de renda fixa cobrando 0,7% ao ano, e você consegue encontrar fundos multimercados que cobram 2% ao ano sem cobrar taxa de performance. Então, especialmente nesse segmento multimercado, eles ainda são mais baratos do que seus pares que não são de previdência privada. Um terceiro ponto que as pessoas falam muito é que os fundos, a rentabilidade ela é baixa. Então a pessoa vai lá e compara a rentabilidade de um desses fundos multimercado, ou de repente de um fundo de renda fixa de previdência, contra um fundo renda fixa tradicional ou um fundo multimercado tradicional. E faz a comparação da rentabilidade bruta. Mas se esquecem do seguinte ponto: quando você investe em um fundo de previdência, e eu estou pensando aqui num fundo VGBL, você não vai ter 2 pontos muito importantes. Você não vai ter a cobrança de come-cotas. Então, no longo prazo, você não tem a cada semestre aquela cobrança dos 15% de imposto que você tem num fundo multimercado ou você tem num fundo de renda fixa tradicional. E você lá no final, após 10 anos, se você estiver no regime regressivo, você vai ter a alíquota de imposto de apenas 10%. Isso impacta significativamente na rentabilidade líquida final para o investidor. Então, se você vê um fundo de previdência privada que rende 100% do CDI, o que é muito comum você encontrar nas boas gestoras, nas boas seguradoras, e comparar com um fundo de renda fixa que rende 105% do CDI, achando que você está fazendo um melhor negócio no fundo de renda fixa, pense 2 vezes. Você tem que tirar daí o custo que o Come-Cotas tem ao longo do período de acumulação e a diferença de alíquota de 15% no fundo tradicional para 10% no fundo de previdência. É claro que isso eu estou falando para quem leva isso para um longo prazo, para 10, 15, 20 anos, que é o objetivo dos fundos de previdência. Tá? Então é importante usar o veículo certo para a destinação, para o fim certo. E um terceiro ponto que as pessoas costumam falar: mas eu tenho um fundo de previdência e eu não vou querer me aposentar por esse fundo de previdência. Você não é obrigado a se aposentar por um fundo de previdência. Tá? Quando você investe num fundo de previdência, você acumula um capital naquele fundo e você pode decidir o que você vai fazer com aquele dinheiro. Se você vai transformar em renda, ou se você vai sacar aos poucos, ou se você não vai nem sacar. Aquele fundo vai virar um ativo para a sua sucessão. Então, não é porque você preencheu no formulário uma idade de aposentadoria que você obrigatoriamente tem que se aposentar por um fundo de previdência. Tá? E esse é um conceito muito importante de se ter em mente. Um fundo de previdência, ele é um veículo de acumulação que no final te dá a oportunidade sim de se aposentar e de transformar aquele ativo em renda. Mas cabe a você decidir se aquilo é benéfico ou não para você. Então, pessoal, esses são alguns pontos. Existem vários outros pontos que a gente pode abordar sobre este veículo. É claro que você não vai colocar todos os ovos numa cesta só, você vai diversificar tanto em classes de ativos, quanto em veículos de acumulação, quanto em tipos de produtos financeiros. Isso vai te garantir um futuro
mais tranquilo e vai mitigar cada vez mais os riscos da sua carteira, mas é importante não ter preconceito contra nenhuma classe ou de ativo ou nenhum tipo de instrumento financeiro. Afinal de contas, cada um deles tem seu espaço adequado dentro de um planejamento financeiro bem feito. Obrigado, pessoal. Até a próxima.